Fala, família corintiana, se prepare que hoje tem muita notícia bombástica. O Timão está preparado para o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E os bastidores estão pegando fogo. O presidente Osmar Staples quebrou o pau com Romeu Thomas Júnior. E ainda tem novidades pesadas sobre um fundo de investimento que pode quitar a dívida da Arena. Sim, isso mesmo. E para você não perder nada, assista até o final que tem muita coisa importante. E também já deixa o like e se inscreva no canal. Eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo. Agora, falar de Copa do Brasil, tá chegando o momento decisivo. O Corinthians só precisa de um empate em casa. O Corinthians fechou a preparação para o duelo decisivo que acontece nesta quarta-feira em Itaquera, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Vale então uma vaga na semifinal. No primeiro jogo, em Curitiba, o Timão venceu por 1-0 com gol do Guinegão. Então agora, para avançar, precisa apenas de um empate. Se perder por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. A grande novidade é a presença de Yuri Alberto. Ele está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, treinou normalmente com o grupo, pronto para jogar. Bastante feliz, uma semana muito especial para mim de retorno. Lógico que eu me cuidei bastante, me preparei bastante para poder estar de volta. E a gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu tô me empenhando muito bem, tô trabalhando muito para que eu possa estar o mais rápido possível dentro das minhas melhores condições físicas. Outra boa notícia é que Memphis Depay, que estava a serviço da seleção holandesa, está no Brasil, treinou normalmente e vai para o jogo. Ele que completou 1 ano de Corinthians e no fim de semana se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Com a volta de Memphis e Yuri, o trio Gin volta à ação. Garro, Yuri e Memphis vão para o 10º jogo juntos. Em 9 duelos até agora, só uma derrota. Bom, no departamento médico seguem Carrídio e Ranielli. Em relação aos convocados nesta data FIFA, Hugo está com a seleção brasileira e o Corinthians fretou um voo para o jogador. Então, de madrugada, ele sai da Bolívia em direção ao Brasil. Não deve ser problema para essa partida contra o Atlético Paranaense. Já Romero, Félix Torres e Martínez vão ser reavaliados. Então é isso, o Timão perto de confirmar a vaga para a 4ª semifinal consecutiva. A campanha na Copa do Brasil é impecável até agora. 5 jogos, 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Então, amanhã, lembrando que o Corinthians venceu lá fora. O maior artilheiro da seleção neerlandesa. Foi gol contra quem? Lituânia. Mas lá os caras também tem as babas, né? Faz os números. Tem umas Bolívia lá também. Tem que não viu agora que teve um que me enfiou 11-1, acho que foi na Moldávia, né? Não é isso? Então tem as babas lá também, Noruega né? hoje meteu uma... Acho que o Haaland fez uns 5 gols. É isso aí. Então, olha... Amanhã o Trio Esperança tá em campo, irmão. Hã? Trio Esperança vai estar em campo. Então, exatamente. O Tringin, né? Deve estar em campo. Fica só na expectativa do... Como ele vai voltar, o Martínez. Você vê como ele vai voltar. Eu acho que ele não joga, porque deve ser titular hoje. Seleção, pela né? Venezuela. É jogo decisivo. Não, até vai dar tempo, porque ele volta pro Brasil. Mas eu acho que ele deve ser preservado, porque ele foi poupado do primeiro jogo. Ele tinha sido convocado, mas ele nem jogou o primeiro jogo da Venezuela e vai jogar hoje contra a Colômbia. Deve ele ser como estava titular. parado, né? Por causa que ele fez uma cirurgia na mão. Sim. Teve uma fratura no metacarpo e aí ficou parado. Voltou já com a convocação para a seleção. Não, aqui Mas não vai fazer falta não, irmão. Vai ele precisa fazer... Temos a aí Venezuela precisa ganhar, né, mano? Jogo decisivo vai contra a Colômbia, Pra mas... repescar. Se não for ele, é o Charles, irmão. Tô tranquilo. É isso aí. Então, possível Se for time ele, é pra o amanhã. Charles. Tô tranquilo. O Hugo Souza, que vai ter um esquema especial pra ele chegar amanhã pro jogo. Deve vir dormindo na madrugada. Aí o Hugo Souza... Ele vai jogar, irmão. Sim. Vai lá só pra tirar foto no banco. Fala, conheci o Ancelotti, jantei do lado dele na mesa lá e... Pau no gato. Ainda e mesmo bem, que né? jogasse. Mateuzinho, Gustavo Henrique, contrato renovado até o final de 2027. André Ramalho e Matheus Bidu. Maican, Charles, Breno Bidon e Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Parece a seleção de 82. A gente sabe de cor de salteada a escalação, né? Dá pra não rodar igual, né? Não, aqui, diferente da seleção de 82, que foi incompetente e não ter ganho, porque era favorito e não ganhou, aqui a gente mostra favoritismo na prática. Fala aí, Lelê. Não, assim, já dá um alívio, bem. Pode ver, por exemplo, o Mateuzinho e Bidu de volta, né? Porque fazem falta aí quando não estão à disposição, já que
as nossas laterais não têm a reposição. Na esquerda até tem o Angileri, que tá dando pro gasto, mas o Mateuzinho agora vai ter o Jacaré, que é o garoto da base que renovou. Hã? Não, e aí? Quê? Não, eu tô rindo do Jacaré. O Jacaré Jacaré renovou, da base aí do Champions. Corinthians. Mas eu acho que assim, por mais que o Atlético Paranaense ele tá tentando se recuperar na Série B, né? Porque ele tava lá embaixo, próximo inclusive da zona de rebaixamento da Série B. Sim. E agora os últimos 2 jogos, aí ele conseguiu 2 vitórias contra CRB e Botafogo de Ribeirão. Então já tá começando agora a pensar em tentar sonhar com a classificação. Já se aproximou ali do pelotão de cima, né? Mas eu acho que, mesmo assim, essa retomada, aí tem o garoto Dudu lá, que fez um golaço Puskas, agora, nesse último jogo também. Eu acho que não é páreo, né? Se a gente comparar as duas equipes aí, o Corinthians já conseguiu uma vitória lá. Então a obrigação tá toda com o Corinthians, o favoritismo também, né, Bento? Só não pode, claro, entrar de salto alto e acabar se complicando aí na partida. Mas acho que o Corinthians tem time e vem melhorando a questão do desempenho até para ganhar tranquilamente amanhã, sem aquele sofrimento de se não for sofrido, não é Corinthians, que a gente sempre acaba tendo que falar aqui. Mas o próprio Corinthians aí, se a gente pegar o comparativo, o foco do Corinthians é a Copa do Brasil. O do Atlético Paranaense não é. Não. Porque no primeiro jogo até tinha o papo que eles poderiam mandar uma equipe totalmente reserva para priorizar o Campeonato Brasileiro da Série B. Eles acabaram mandando um time misto, não era o 100% completo, mas era mais titular do que reserva. Então o próprio foco do Atlético aí não tá dentro da Copa do Brasil, porque eles sabem que rodaram. Acho que não vai fazer Bateram nos trouxa. Tiraram os trouxa, passaram uma fase a mais dentro da Copa do Brasil. Os trouxa? Por que? Os trouxa aí tiraram... Isso aí foi um aborto da natureza. Quem? Eliminar os trinta? trinca? É lógico. Tá de brincadeira. Vezes, né? Porque foi eliminar Paulistão quem? e Copa Nós? do Brasil. Eliminou nós ou eles? Não. O Atlético Atlético Paranaense, foi mesmo. Eu tô falando do Atlético. Tá se doendo aí, Jean? Mas aí também depois tá é se doendo. que o caldo engrossa, né, Não, mano? peraí, é que eu bati na cara dos dois. Eu bati na cara do Atlético Paranaense e na sua também. Você escolhe. O cara quer pulou falar. na lança aqui, mano. Não, mas Peito é na mesmo. lança. Pra mim eu não me conformei ter perdido esses caras aí. Não é que você devendo perdeu, tanto. você tomou 2 coros já esse ano. Fez um gol 2 nesses... coros. E vou te falar, toda a fase decisiva, manda lá o seu treinadorzinho fazer terapia pra esquecer o Corinthians. Aí, tá vendo? Você chamou pra você, ele Porra, não seu tava... Bento, Mas, você cara, também, mas... seu Bento. Não, mas deu não, asa pra eu cobra. não sou um imbecil, velho. Ó, Leiloca, velho. ó, faz mais umas contas de aposentado pra dar aumento pro Abel, sabe? Pra ele pagar um terapeuta caro pra esquecer o Corinthians, Não velho. precisa disso ainda. Agora estamos outro nível de Mas, Libertadores. mas enfim, amanhã já dá aqui, ó. classificação. Eu acho que vocês passam, eu acho dificílimo Também. o Corinthians não passar. Aí o bicho pega Eu depois. também né? Por falar em bicho eu, pegar, eu acho que eu depois fico vem tranquila Cruzeiro. que essa é a sua opinião e não a do Não, eu Portuga. não sou Portuga, não. Fica tranquila, Mas, ó, né? mas, ó, por falar em bicho pegar, Bento, uma informação importante de bastidores aí também. Parece que o pau tá atorando lá entre Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. Boa, Stabile! Bate o pau na mesa e mostra quem é o presidente. Porque o Tuma aí, todo mundo fala que você era o fantoche do cara. Inclusive na entrega de documentos aí pro Ministério Público, o Tuma não queria que entregasse na mão do promotor. Ele falou, deixa à disposição da justiça, não sei o quê. O Stabile falou, vou entregar na... Teu pau na mesa, Stabile! Viu, Stabile? Mostra quem é que manda essa porra aí. Você não sentou na cadeira do presidente? Não é você que tá hoje aí? Não seja fantoche de ninguém. O Romeu Tuma Júnior aí, O Romeu Tuma Júnior que tá muito ligadinho aí com o Duílio, com o Adriano, o irmão dele. Deixa esses caras pra lá, Stabile. Mostra mesmo aí quem é que manda nessa porra. Escancara tudo que tem de irregular dentro do clube. Se precisar expor os caras, exponha. Já que você tá aí, é o presidente, manda nessa porra mesmo aí, ó. Pega a metralhadora, troca o pente, meu irmão. E metralha quem tiver que metralhar politicamente dentro dessa porra aí. Ô, Manilé, ontem, se puxar hoje lá, né, quanto deve, 645 milhões é a dívida do estádio hoje, atualmente, com a Caixa, né? E o entrevista ESPN, o presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira, seu parente, disse estar disposto a renegociar a dívida, né, inclusive com uma proposta do banco para uma criação de um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar as pendências e ainda obter lucros com rendimentos. Eu não sei como seria essa mecânica, não sei se tem explicação de mais ou menos como seria. Importante, eu quero falar da Neoquímica Arena. Eu acho um assunto aí bem importante. A gente viu, né, foi uma entrevista, acho que a ESPN, né? Isso, a ESPN, dando crédito aqui. O Carlos Antônio Vieira, ele é o presidente, né, do Banco Estatal. Ele contou que soube, né, pela imprensa das declarações de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, né, do clube, sobre o Timão não poder arcar com os pagamentos
do atual modelo de parcelamento, né? Ele até sugeriu para parar de pagar, não foi? O Carlos Fernandes afirmou, né, a ESPN, que ainda não foi procurado, mas está aberto a qualquer momento a ter um diálogo para que o clube possa entender a proposta do banco sobre um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar a dívida e ainda ter ganhos com a operação. Então vamos abrir aspas para ele aqui, porque eu quero dar o lado do Corinthians sobre isso daqui. A última proposta de quando a gente conversou com o Corinthians é uma proposta com a seguinte racionalidade: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida, ela viria de um fundo de investimento e nós venderíamos cotas desse fundo de investimentos na base de R$100 para os torcedores. Se você, né, o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, ou seja, menos da metade, cada um comprando uma cota de R$100, hein? A minha já está garantida, tá? A minha eu compraria 5. Ou até 10, não sei. E sei que tem gente que compraria muito mais do que uma. A R$100 sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa, além de pagar, né, a dívida. Quitaria a dívida e ficaria com esse fundo, com o estádio vinculado a ele. Tudo dentro de um fundo de investimentos, disse o Carlos Antônio Vieira. O Carlos Antônio Vieira, que é o presidente, né, da Caixa, cara, ele falando isso empolga, né? O lucro do fundo seria do próprio Corinthians para eles fazer o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians estariam dispostos a contribuir para que isso acontecesse. Acho que isso revolucionaria a percepção sobre a administração de ativos dos clubes brasileiros. Cara, eu acho legal a ideia, não sou especialista, em investimentos, eu tenho até me aconselhado com, né, tem o pessoal da Baxter, né, que eu gosto muito, né, do meu amigo Alan, que é fenomenal. Os caras te ensinam a amortizar, a investir, os caras são fera. Eu não entendo muito, mas assim, por cima, é uma coisa que me agrada. Posso até trazer aqui o pessoal da Baxter para falar sobre o assunto. O acordo atual entre Corinthians e Caixa foi assinado em 2022, ainda sob a gestão, né, do Írio Monteiro Alves. No acordo da renegociação, esteve a ampliação na carência do pagamento do financiamento, com o clube iniciando o pagamento dos juros pelo repasse a partir de 2023. A quitação sobre o valor principal da dívida começou a ser paga apenas em 2025. A dívida do clube em relação à Neoquímica Arena está na casa dos 710 milhões, sendo reajustada anualmente com base no CDI, né, o Certificado de Depósito e Intercâmbio, hoje em 14,90% e mais 2%. Só para vocês entenderem, eu vou trazer especialistas aqui para falar sobre isso. Eu acho que, meu irmão, para quem não tem nada, e o presidente da Caixa, né, parece uma coisa que é vinculada à Caixa, o próprio presidente querendo ajudar, cara, eu acho interessante. Então, olha só, essa é a informação. O Corinthians recebeu de muito bom grado a entrevista do Carlos Antônio Vieira Fernandes, da ESPN, tá certo? Que sinalizou aí, né, de forma positiva para ajudar o Corinthians com esse fundo de investimentos, tá? O clube já havia iniciado essa conversa em 2024, como a gente, né, já citou para vocês aí na gestão do Duírio, mas o 2024, na gestão do Augusto, agora a expectativa é que o Osmar Stabile venha, né, poder avançar aí nessas conversas. O presidente da Caixa falou que ainda não foi procurado, mas o Corinthians se animou e deve procurar a Caixa para uma conversa e também passar o que eles têm em mãos em relação aos name rights. Cara, no mundo dos empresários, no mundo dos investidores, a gente às vezes vive num mundo meio paralelo, né? Tem muita gente com muito dinheiro, infelizmente esse é o mundo, né? Esse é o Brasil, principalmente o Brasil, né? Muitos com muito e outros sem nada. A gente vive num mundo paralelo, tem muita gente de dinheiro. Eu acho que se o Corinthians sentar com a Caixa, né, e procurar também fechar uns novos name rights, tentar linkar uma coisa na outra, entendeu? Tentar linkar uma coisa na outra,
Eu acho que seria interessante para todo mundo esse engajamento de todos, o Corinthians tentar pegar as empresas que estão interessadas, nos novos Demier Whites, junto com esse fundo de investimentos aí proposto pelo presidente da Caixa, e tentar resolver. Na vida é assim, a gente tem que tentar resolver as coisas. O Corinthians admite discussão sobre renegociação de dívida da Arena, mas rechaça calote. O Corinthians admite discussão sobre negociação de dívida da Arena, mas rechaça calote. O Corinthians admite a possibilidade de procurar a Caixa Econômica Federal para renegociar a dívida da construção da Neoquímica Arena. Não há, contudo, negociação em andamento. A dívida pelo financiamento do estádio corintiano, atualmente na casa dos 645 milhões de reais, voltou a ser assunto depois da declaração do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomas Júnior, em entrevista coletiva na última segunda-feira. Sem ser perguntado, Tuma defendeu, ao fim da coletiva, que o clube resolva o problema na Caixa, ou pare de pagar a dívida para priorizar outras pendências mais urgentes. Internamente, a diretoria do Corinthians assume que a discussão sobre renegociação pode ocorrer. São avaliadas as possíveis opções de pagamento para serem apresentadas à Caixa e discutidas em uma conversa futura. Em entrevista à ESPN, o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, disse estar disposto a renegociar a dívida, inclusive com uma proposta do banco para a criação de um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar as pendências e ainda obter lucros com rendimentos. Em crise, com dívida total na casa dos 2,6 bilhões de reais, o Corinthians garante que consegue honrar com o último acordo assinado em 2022, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves. O prazo para a quitação da dívida é até 2041. No balanço financeiro do primeiro semestre, ainda não publicado pelo clube, a dívida com a Caixa estava calculada em 675 milhões. E agora, com pagamentos realizados e a vaquinha organizada pela torcida, o valor está, em agosto, em cerca de 645 milhões. Há outros pagamentos para serem realizados ainda neste ano. Mesmo com as dificuldades financeiras, a diretoria do Corinthians descarta a possibilidade de deixar de pagar a dívida com a Caixa, como sugeriu o Thomas Júnior. Fiel, na minha opinião, o Corinthians pode e deve renegociar com a Caixa, buscar melhores condições. Agora, falar em parar de pagar, igual o Thomas Júnior falou, isso é loucura, só suja ainda mais a imagem do clube. A Arena é nossa casa e tem que ser respeitada. Gestão é renegociar, não dar calote. E eu quero saber a sua opinião agora. Deixa aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que o Corinthians deve renegociar? Deve procurar soluções para pagar logo a dívida da Arena? Sim ou não? Deixa a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E até o próximo. Um forte abraço.